Bem, são 9 horas com 28 minutos, 9h28, você está com o Tupã, o programa é o Variedades nesta manhã de segunda-feira, 17 graus de temperatura, uma manhã de tempo úmido aqui na Terra da Mãe de Deus. Estamos com o programa Variedades em nome de Delta Sul, que nesse mês do aniversário da rede está com promoções especiais, como por exemplo um conjunto de mesa com 8 cadeiras, com tampo giratório em 10 vezes sem juros de R$ 179,90 mensais. Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Farmácias Associadas em Tupã, Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Com apoio de Rio Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para Tupã, Ciretã e região. Nós estamos recebendo na manhã de hoje, como falamos já, a visita da Justiça Eleitoral. Nós conversamos no bloco anterior com o Dr. Marco, que é o nosso juiz eleitoral, e ele nos trouxe a palavra da Justiça Eleitoral, né, nesse período que estamos vivenciando. E agora estamos com a presença do Alexandre Basílio Coura e do José Carlos Gomes da Silva. O Alexandre Basílio é o chefe do cartório eleitoral Tupã-Ciretã, o José Carlos é o técnico judiciário, né, que estarão conversando conosco algumas questões mais na questão mais do dia a dia, do processo que estamos vivenciando. E aliás, o Alexandre, estamos tendo o privilégio de recebê-lo aqui pela primeira vez, ele que já está respondendo pelo cartório eleitoral de Tupã-Ciretã há um certo período. Ele veio até a nossa cidade para atuar nessa condição, mas tem uma experiência, uma bagagem muito grande, né, de conhecimento na questão do processo eleitoral, da legislação eleitoral. Inclusive o Alexandre é palestrante, em muitos momentos ele leva essa informação que ele tem para outros locais, levando essas orientações aí. Nós vamos conversar com ele nessa manhã, tendo a satisfação de recebê-lo pela primeira vez aqui nos nossos estúdios. Alexandre, bom dia, como é que está? Tudo bem, Alexandre? Bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. Quero agradecer primeiramente esse espaço. Penso que esse espaço é extremamente importante, uma vez que o protagonista da eleição é exatamente o eleitor. E a gente muitas vezes conversa em bastidores a respeito de eleições, de regras eleitorais, mas muitas vezes nos esquecemos que é o eleitor que tem que deter essas informações, porque é o eleitor que vai escolher o seu representante para os próximos 4 anos. Então esse espaço é de extrema importância. Cumprimento também o José Carlos, amigo do cartório eleitoral, e esperamos eleições tranquilas para 2016, esperamos compartilhar essas informações com todos os ouvintes e também com todos os partícipes do pleito, com os agentes políticos que esperam lançar suas candidaturas. Então quero agradecer inicialmente esse espaço, é de extrema importância que a gente possa ter esse espaço com todos os ouvintes e que todos se interessem pelo pleito, porque essas informações elas vão mudar a forma como a cidade vai funcionar pelos próximos 4 anos. Perfeito. Aliás, Alexandre, me permita te apresentar um pouquinho. As pessoas talvez tenham percebido, você não tem um sotaquezinho um pouquinho diferente. Tu não é gaúcho, né? Como é que você chegou aqui à nossa Tupã-Ciretã? De que forma você veio até aqui? Nos conte um pouquinho da história do Alexandre. Pois é, eu na verdade sou de Minas Gerais e estive trabalhando por um tempo na Paraíba, 7 anos na Paraíba, no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, onde eu era assessor do presidente e do vice-presidente do Tribunal da Paraíba. E aí, com essa vida de serviço público, você às vezes está em um lugar e em outro, e da Paraíba eu já me mudei para o Rio Grande do Sul agora, mas tive experiências também no exterior, fazendo eleições na África em 2009, eleições presidenciais da África, a convite do TSE e da PNUD, um órgão da ONU, e essa experiência do serviço público. Mas antes disso tinha sido empresário também, sou um pouco precoce, então fui empresário dos 16 aos 25 anos e tive a oportunidade também de morar em Curitiba, morar no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Então, aos poucos, o sotaque vai se alterando, vai se adaptando a cada um desses lugares. Tá bem, então, né? Hoje é difícil de identificar de onde é o sotaque. Alexandre, e você está em Tupã desde quando? Quando é que você assumiu aqui em Tupã? Pronto, assumi em 23 de junho, assumi aqui em Tupã, mas só tomei posse efetivamente agora no começo do mês de julho. Perfeito. Então, as questões práticas, quem ainda tem todo o conhecimento mesmo de toda a região, de todas as questões práticas do cartório é o José. Então, na verdade, nessas eleições eu sou o auxiliar do José, embora tenha me colocado no cargo de chefe. Mas estamos aqui para trabalhar juntos, eu na área um pouco mais jurídica, ele na área um pouco mais prática, embora também ele ainda tenha todo esse conhecimento jurídico devido às experiências que ele já tem. Já são mais de 10 anos só aqui em Tupã trabalhando nas eleições, então acredito que essas eleições serão bem mais fáceis para a gente poder dividir essas experiências. Perfeito. Antes de entrarmos no assunto técnico, está se sentindo bem em Tupã? Gostou da nossa comunidade? Como é que está se sentindo por aqui? Olha, a maior dificuldade com certeza é o frio. Saindo da Paraíba, o dia que eu saí da Paraíba tinha 35 graus. E aí quando chego aqui 5 graus com sensação térmica abaixo de 0. Então realmente a garganta fechou, o nariz ficou machucado e o jeito agora é aprender a tomar o chimarrão. Tá muito bem. Aliás, nós também estamos sentindo esse inverno, tem sido rigorosíssimo, né? A gente está
Tem previsão aí no próximo final de semana ser muito frio também. Mas, Alessandro, entrando na questão mais técnica, você na condição de chefe do cartório eleitoral, a gente conversava no intervalo aqui, o senhor concorda com a preocupação do nosso magistrado aqui, do Dr. Marco, nessa questão da nova, digamos, das alterações que ocorreram na legislação eleitoral. Entrando em um pouco mais detalhes, tem alguns aspectos que lhe preocupem mais? O que você está mais preocupado nessa questão da nova mas da legislação que foi alterada, que foi mudada? Pronto, Miguel. Realmente são questões preocupantes e essa questão é corroborada por todos os especialistas da área do direito eleitoral, porque tivemos uma mudança que praticamente alterou, virou de cabeça para baixo tudo que conhecíamos de direito eleitoral. Nós tínhamos todo um conceito, por exemplo, só para citar como exemplo, a propaganda eleitoral. Tínhamos um conceito do que era propaganda eleitoral antecipada, o que configurava a propaganda eleitoral e quais eram as irregularidades. E aí surgiu a Lei 13.165, que trouxe várias alterações, em especial as alterações do artigo 36 e 36A, que alteram a data inicial de propaganda, e essa data inicial de propaganda ela sofreu um conceito, uma alteração em seu conceito, porque anteriormente a gente tinha qualquer tipo de manifestação que levava ao conhecimento do eleitorado que aquele sujeito participaria das eleições. Se essa manifestação fosse feita antes do período devido, era configurado propaganda eleitoral. Só que com essa mudança da 13.165 houve um alargamento do que se pode ser feito antes desse período. E ainda um pouco desconhecido, principalmente pelos próprios candidatos e partícipes do pleito, mas houve um elastecimento desse conceito. Mas só que também, ao mesmo tempo, houve uma mudança na forma de fazer propaganda. Então, por exemplo, só para citar como exemplo, eu acredito que é um problema que vai acontecer muito nas pequenas cidades do interior do Brasil como um todo, e também em Tupã-Ciritã, é a questão da propaganda em bens particulares. Nós tínhamos antigamente propagandas em bens particulares por meio de pinturas em muros e placas dos candidatos. Isso tudo é proibido a partir de agora. E uma propaganda dessa irregular, ela pode levar a uma multa de 2 a 8 mil, dependendo da situação, ou de 5 a 25 mil. Então são duas multas, duas previsões legais. Então se você, eleitor, aceita pintar no muro da sua casa uma propaganda eleitoral, seja ela qual for, se for por meio de pintura, já há a irregularidade. A mesma coisa por meio de adesivagens de veículos. Essa adesivagem de veículos que acontecia com muita frequência anteriormente, até mesmo com a plotagem inteira do veículo, agora passa a sofrer uma restrição, podendo ter no máximo uma dimensão de 50 por 40 e em locais específicos. Então essas regras desceram a detalhes que são de extrema importância que todos conheçam. Porque se você cometer qualquer uma dessas irregularidades, se for por meio do veículo, por exemplo, o próprio eleitor paga multa. Se for por meio na sua residência, no muro da sua casa, o dono daquela residência também paga multa. Então são situações de desconhecimento e que podem gerar uma situação no cartório de a gente realmente ter que seguir a lei, aplicar essa multa, embora a gente saiba que a pessoa fez por desconhecimento. Por isso esse espaço é tão importante. Claro. Bom, a pessoa que tiver dúvida, a justiça eleitoral, diferente da justiça civil, tem um aspecto consultivo, quer dizer, as pessoas podem chegar lá, conversar com a Justiça Eleitoral e tentar clarear isso para que se evite de infringir a legislação, né? Certo, Miguel. A gente tem um limite. A gente não pode, por exemplo, responder questões práticas, mesmo porque, claro, judicialmente, depois elas vão chegar para que o juiz julgue. Então, questões práticas a gente não pode responder. Mas o que a gente vai tentar fazer é aproveitar esse espaço que você oferece para tentar tirar essas dúvidas e tirar as dúvidas também daqueles que vão participar do pleito, dos possíveis candidatos. Então, nessa reunião no dia 26, que o Dr. Marco já até anunciou, essa reunião é por isso que ela é tão importante, porque no dia 26 a gente vai tentar passar basicamente essas alterações de uma forma bem simplificada, não técnica, para que todos que vão participar saibam exatamente o que eles podem e o que eles não podem. A gente acredita que muitas vezes, na grande maioria das vezes, só há irregularidade por desconhecimento e não por má fé. Então, a gente esclarecendo todas essas mudanças, a gente acredita que os possíveis candidatos eles não vão cometer essas irregularidades e a gente vai ter um pleito bastante tranquilo. Essa reunião dia 26 já tem data já tem dia 26, mas local e horário? Isso. Quem está organizando essa reunião, e aí eu passo para o José, ele já está entrando em contato com as pessoas, com os interessados, e aí dia 26, José. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã, bom dia Miguel, bom dia Alexandre. Essa reunião nós definimos a data na semana passada, na sexta-feira ainda, então até o presente momento só foi possível para a gente agendar o plenário da Câmara de Vereadores. Ele está agendado, nós estaremos a partir de hoje enviando aos partidos políticos as convocatórias, dirigidas basicamente aos presidentes, tesoureiros, contadores, assessores jurídicos e responsáveis pela parte de informática, porque o próprio registro de candidaturas ele depende da operação pelo partido de sistemas de informática específicos. Para fazer isso é preciso esclarecer os partidos quanto ao funcionamento desses sistemas.
E também a respeito das regras, enfim, como o Basílio colocava, do que eles podem, do que eles não podem fazer, e aproveitar essa reunião para construir alguns acordos importantes com as lideranças políticas para evitar que se chegue a um caso de um conflito, de uma solução do processo eleitoral pelo judiciário. Como bem falava o Basílio, quem decide o processo eleitoral é o cidadão. Então, quanto menos a justiça interferir nesse processo de decisão, mais democrática é a eleição. A previsão de início da reunião é para as 9 da manhã do dia 26, envolvendo os partidos de toda a zona eleitoral, em Tupanciretã e Jari, e a pauta é relativamente extensa, né? A gente tem bastante coisa para conversar, mas a gente tem fé que vai dar tudo certo, como sempre deu. Apesar de ter convite específico para essas lideranças, a reunião é aberta à comunidade ou ela fica restrita aos agentes políticos? É uma reunião mais restrita aos agentes políticos em virtude de que essas dúvidas que a população e que a comunidade tem não são aquelas mesmas dúvidas que os candidatos e que os partidos têm. Então são assuntos diferentes que a gente precisa tratar com os partidos especificamente e que não tem relação com o voto do eleitor, com o são questões diferentes. Por exemplo, a questão de tempo de propaganda eleitoral, esse tipo de coisa, isso a gente não... isso não passa pelas dúvidas do cidadão especificamente. Né? Sem dúvida. Eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial. O Alexandre e o Zé continuam aqui conosco. Se você quiser fazer algum questionamento, nossas plataformas estão à sua disposição. 3272-8080, né? Na opção 1 você deixa gravado, na opção 3 você fala ao vivo aqui com a produção do programa. Você pode também, pelo WhatsApp 8404-3893, interagir conosco. Quer mandar um SMS, basta escrever a palavra Tupã, depois o seu questionamento e enviar para o 49123. E a nossa fanpage, facebook.com/tupam e o twitter.com/Rádio Tupã também estão à sua disposição se você quiser fazer algum tipo de questionamento. Mas nós vamos voltar ainda a conversar com o Zé e com o Alexandre, que continuam aqui conosco. Eu vou um rápido intervalo comercial e já retorno trazendo mais informações nessa edição do seu programa Variedades, que é uma edição especial aí com a presença da Justiça Eleitoral.